Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Capítulo 21, versículo de número 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não credes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. E você diz: Amém. Queridos, para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender um pouco do contexto. Jesus já tinha entrado em Jerusalém naquela entrada triunfal, montado no jumentinho, e depois de todo aquele festejo, Jesus vai entrar no templo. E quando Jesus entra no templo, a Bíblia diz que Jesus vê, ao invés de ver os homens adorando a Deus, ao invés de ver o povo glorificando a Deus, aprendendo de Deus, acerca de Deus, ao invés de ver o povo dentro do templo louvando ao Senhor, Jesus vai ver os homens tratando a casa de Deus como mercadoria. Os homens vendendo, os homens comprando, negociando dentro da casa de Deus. Jesus chega e, num dado momento, Jesus se ira. Até Jesus se irou. Quando Jesus se ira, a Bíblia diz que Jesus vai começar a derrubar a mesa dos cambistas. Estar aqui no capítulo de número 21. No capítulo de número 21, Jesus já tinha destruído o templo. Jesus já tinha entrado no templo no capítulo 21, versículo 12. Ele já tinha entrado dentro do templo e expulsado os cambistas. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: Quero que saiba que a minha casa não é covil de ladrões. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus entra dentro do templo e purifica a casa, ou seja, o templo deve servir pelo propósito pela qual ele foi designado. Um local de adoração, um local de aprendizado, um local da palavra, um local aonde o doente vai ser tratado, aonde a pessoa, pela exposição da palavra, vai ser transformada e através do Espírito Santo ela vai ser regenerada. Ou seja, o templo tem que cumprir o ofício pela qual ele foi designado a cumprir. Jesus disse: A minha casa será chamada casa de oração. Então, quando Jesus viu isso, quando Jesus fez isso, desagradou alguém, porque nem tudo que Deus faz vai agradar todo mundo. E sabe quem é que vai ser desagradado? Os líderes religiosos da época, os fariseus, os escribas. Eles vão ser agora, eles vão ficar desagradados com a atitude de Jesus, quando de repente eles encurralam Jesus num dado momento e no meio da multidão diz assim: Com que autoridade você fez aquilo? Eles queriam pegar Jesus nesse contexto, porque Jesus, se dissesse com autoridade que vem de Deus, eles iriam chamar Jesus de blasfemo. Se Jesus falasse com a minha própria autoridade, eles iriam falar: Mas então, nós que somos fariseus, nós que somos doutores da lei, temos mais autoridade do que você e temos exercido autoridade sobre você e podemos exercer.
Só que Jesus sabia que eles queriam pegar a Jesus na sua palavra. Então Jesus vai responder a uma pergunta fazendo outra pergunta. Você não pegou? Deus é o único que responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Jesus olhou para eles e disseram assim: eu lhe respondo, mas me responda uma coisa: o batismo de João foi do céu ou dos homens? Daqui a pouco eles pensaram e disseram: se falarmos que foi do céu, então por que nós não cremos no batismo de João? E se falarmos que foi dos homens, é porque tememos a multidão, porque toda a multidão ama João. Eles ficaram sem resposta e eles disseram assim: não sei. E Jesus disse: se vocês também não sabem, eu também não sei a resposta para dar para vocês. Jesus deixa eles sem palavra. Jesus deixa eles: eu também não preciso responder a vocês. É dentro desse contexto do templo purificado, da pergunta com que Jesus fez, com que autoridade ele derrubou, ele tirou os cambistas de dentro do templo e derrubou as mesas. É dentro desse contexto que Jesus vai falar da parábola dos 2 filhos. Jesus disse: ora, havia um pai que tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Havia um homem, um pai de família, perdoe-me. Mas o que vos parece? Um homem que tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, e foi. Jesus aqui, olha para cá, Jesus aqui está contando a parábola sobre a classe que 2 filhos que, na verdade, aparentemente o pai tem. O primeiro é representado pelo primeiro filho, que o pai disse: vai trabalhar hoje na minha vinha. E quando ele recebeu a ordem de ir, o primeiro disse: não quero, mas depois se arrependeu e foi. O texto vai dizer que esse primeiro grupo é chamado de publicanos e pecadores ou prostitutas que estavam no meio. Era uma das classes mais odiadas que tinha naquela época. Os publicanos, as prostitutas, eles eram chamados de pecadores. Só para você ter uma ideia, Zaqueu, o publicano que trabalhava cobrando impostos para o governo de Roma, só para você ter uma ideia, os judeus odiavam Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu era um judeu que estava a serviço de Roma e ele era cobrador de impostos. E naquela época é diferente de hoje. Hoje se chega pelo e-mail uma cobrança da Receita Federal. Hoje se chega pelo correio a cobrança da Receita Federal, cobrando os impostos, dizendo que você tem um prazo para pagar. Mas naquela época o cobrador de impostos batia na porta. Ele, junto com 3 a 4 soldados, até 8 soldados romanos, batia na porta e cobrava o imposto. Imagina você ver um romano para cobrar um imposto, ok, é de Roma, mas você ver um judeu trabalhando para Roma e cobrando impostos, aquilo era demais para a mente de um judeu. Então eles odiavam Zaqueu. Os publicanos naquela época eram odiados, até porque Israel estava debaixo de um jugo. Que jugo era esse? O Império Romano trazia para Israel um parâmetro: eu não vou tocar em vocês, eu vou deixar vocês continuar com a vida de vocês, eu vou deixar vocês cultuando o seu Deus, mas todavia queremos que vocês paguem impostos para nós. Então eles eram odiados pelos judeus. O segundo grupo era das prostitutas. Querido, naquela época a cultura era tão forte, mas tão forte, que um fariseu sequer falava com uma mulher, mesmo sendo ela da sua família. Ele não falava com ela na rua. A cultura
cultura era muito forte, eles tinham receio do sexo oposto. Imagina sendo uma prostituta. Jesus já estava quebrando alguns paradigmas quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana, sozinho no poço de Jacó ao meio-dia. Olha para cá, é muito interessante. Jesus vai conversar com uma mulher que gosta de marido dos outros. Se Jesus estivesse preocupado com o que iriam falar dele, ele dizia assim: olha, vai na cidade comprar comigo, mas fica pelo menos Pedro e João aqui do meu lado, para não gerar conversa, para não ter fofoca a respeito do meu nome. Mas Jesus não está nem preocupado com o que vão falar dele. Ele olha e diz: vai todo mundo comprar comida e me deixa aqui sozinho, porque eu não preciso de ninguém que julgue ela. Eu sei o que eu vim fazer aqui e eu sei o que eu vou fazer com ela. Muitos procuram ela para utilizar o corpo dela. Eu vim aqui não para se utilizar do seu corpo, mas para ganhar a sua alma e fazer do corpo dela templo e morada do Espírito. Oh glória! Ele chegou lá e fez essa obra poderosa na vida daquela mulher. Ou seja, Jesus está falando de uma classe, do primeira classe de filho, que os religiosos, que é a segunda classe, não aceitavam, desprezavam. E qual é o segundo filho? Era justamente os religiosos, digo os religiosos. Olha para cá, era aqueles que Deus dizia: vai a vinha. Eles diziam: eu vou, mas no final não ia. Era aqueles que diziam fazer, mas não. Jesus olhou para eles e diz assim: eu vos digo, muitos dos publicanos e meretrizes e pecadores entrarão adiante de vós no reino dos céus, e vocês não. Ei, olha para mim. Nessa parábola temos duas classes de pessoas. Assim como os religiosos diziam assim, para eles não têm como entrar no reino. Eles não têm como serem salvos. Observe a expressão do texto: trabalha na minha vinha, não quero nem saber. Mas depois se arrependeram e... Olha para mim. A primeira classe é aquele tipo de pessoas que a gente evangeliza, que a gente fala: Jesus te ama, e a pessoa fala assim: vai com teu Jesus para lá, quero nem saber de crente, sai de perto de mim, senão eu vou dar uma facada em você. Já aconteceu comigo. Sai de perto de mim, senão eu vou me aborrecer com você e rasgar o panfleto na minha cara. É aquele tipo de gente que fala: não quero nem saber de igreja. E outra coisa, vou para uma macumba, mas nunca entro na igreja. Mas aí, do nada, a graça de Deus vai lá e muda a concepção dele, muda a concepção dela. E quando você vê ele salvo, você fala assim: não acredito. Você crente? Você hoje? Eu só te via com aquela mini saia mostrando parte do seu corpo, e agora você com essa roupa aí, não dá nem para acreditar. Você que xingava palavrão a 3x4, hoje você falando coisas boas, estou até estranhando. São pessoas que ninguém acreditava mais, que ninguém acharia que ia para o céu. Você é aquele que vivia fumando crack, que eu via você acabado pela rua. Hoje é você que está dessa maneira. Deixa eu ver a foto. Tem gente que não vai acreditar, gente que ninguém dava nada.
olha para cá, até mesmo gente que deveria socorrer não socorre. Gente que vão ver essas pessoas, olha para mim, vão vê-las jogadas no meio da rua, vão vê-las acabadas, destruídas pelo pecado. Até gente religiosa vai olhar e vai dizer: não tem jeito. Mas a graça é tremenda demais, a graça é poderosa demais. Pessoas que ninguém dava nada, tratavam elas como lixo, escória da sociedade. Mas eu descobri que o grandão da Galileia trabalha com reciclagem. Ele vai lá e pega a pessoa que está no monturo, ergue ela, coloca entre os príncipes dessa terra, porque esse é o poder do evangelho. Gente que ninguém dava nada, olha para cá, e a Bíblia vai dizer que eram os pecadores e os publicanos, ou seja, gente que alguém olhava e diz: não tem jeito. Olha para mim, será que aos teus olhos o Marcola tem jeito? O Fernandinho Beiramar tem jeito? Gente que alguém olha assim e diz: daí só sai para o inferno. Aí daqui a pouco vem o espanto. Ele, ela, daqui a pouco vem o espanto, porque a graça faz isso. É por isso que Jesus está dizendo: muitos que pensam que são vão deixar de ser, e muitos que não eram vão passar a ser. No reino de Deus vai ter muita surpresa, diga surpresa, porque tem muita gente que a gente achou que não iria para o céu e vai. Outras pessoas que a gente pensou que iria e não vão chegar lá. Isso não é o trovão que está falando, é o dono da salvação que disse: muitos chegarão adiante de vós no reino de meu Pai, e vocês ficarão para trás, porque vocês não creram. João veio à frente de vocês e pregaram para vocês, e vocês não creram, mas eles creram na exposição da palavra e chegarão no reino primeiro do que você. Olha para cá, olha para mim. E qual é o segundo grupo? É o grupo de religiosos, diga religiosos. É o que se mantém uma formalidade. É o que tudo que se fala ele diz amém. Eu vou. Quantos querem evangelizar? Eu. Quantos querem fazer a obra? Eu. Quantos aqui obedecem? Eu. Quantos aqui amam? Eu. Olha para mim. Se Deus olhar para você e Deus fazer uma análise, qual será a distância entre aquilo que você fala e aquilo que você vive? Acabou até o glória a Deus agora. Qual é a distância das suas palavras para as suas ações? Qual é a distância entre aquilo que você fala e aquilo que você vive? Tem muita gente na igreja que hoje aprendeu a ser apenas religioso, porque entre aquilo que ele fala que vai fazer e aquilo que ele faz há uma distância muito grande. E olha para cá, não adianta manter a formalidade se perdeu a essência. Não adianta ter jeito de crente, aparência de crente, carregar a Bíblia de crente, andar com roupa de crente, se na verdade você não age como crente. Eu vou falar. São pessoas que vão manter o padrão. Olha para mim. Quem disse que o grupo que Jesus está dizendo que vai ficar de fora perdeu o padrão na igreja? Quem disse que o grupo que Jesus está dizendo que deixou de ser religioso se deixou de ir para o culto? O problema não estava na estética e nem no que eles aparentavam fazer, porque dentro do culto mantinha-se a formalidade, dentro do templo mantinha-se a formalidade, mas fora do templo a distância entre aquilo que pregavam e aquilo que vivia era grande demais.
Eles criam em parte. Eles criam naquilo que lhe agradava. Mas quando vem um profeta pregando a verdade, dizendo: se arrependa. Eles criticaram a vida de João Batista e não creram. Porque não pegou? Tem gente igual esse grupo, segunda classe de filho, que só crê no evangelho que lhe convém, só crê nas palavras que lhe convém, só dá glória com aquilo que lhe convém. Mas o que Deus estava falando através da boca de João Batista era: se arrependa. Oh glória, porque só existe algo que me conecta a Deus, que me faz eu estar próximo de Deus, é o arrependimento, é o que me traz de volta para Deus. Olha para mim, eu vou falar da glória só se tu pegar. Tem gente que abre a boca e diz: voltei para a igreja. Tem gente que abre a boca e diz: já voltei para o culto. A pergunta é: voltar para a igreja é fácil, voltar para o culto é fácil, mas já voltou para Deus? Consegue manter a mesma vida fora daqui, a qual você mantém aqui? Consegue ser crente fora daqui? Consegue manter o testemunho fora daqui? Consegue servir a Deus fora daqui? Glória a Deus. Aqui dentro é o exemplo. E quando você está sozinho, Deus vê quem? Se Deus revelar você para sua esposa, Deus vai revelar quem? Se Deus revelar você para o seu marido, Deus vai revelar quem? Será que vai ter aquele choque de dizer: jamais imaginei que você seria isso? Ou será que ele ou ela vai conhecer a mesma pessoa que está convivendo com ele? Deus já te conhece. E se Deus expor você, Ele vai expor quem? Um bode ou uma ovelha? Um joio ou um trigo? Um falso ou um verdadeiro? O céu não é só de quem ouve. O céu é de quem pratica o que ouve. Eita glória! Vai ter muita surpresa naquele dia. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Olha para cá. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês acham que vocês vão para o céu por causa do nível que vocês estão? Porque vocês estão no templo, vocês são fariseus, têm respeito na sociedade. Só que eu estou dizendo para vocês que diante de Deus vocês são todos iguais, pecadores. Todos pecaram, todos são pecadores. E o que vai me conduzir para o céu não é meu título. O que vai me conduzir para o céu, título de pregador pentecostal, não. A fama do pastor que Deus deu, pastor Júnior Trovão, não. O que vai me levar para o céu é minha vida diante de Deus. Agora dá glória só se tu pegar. Eu vou falar da glória só se tu pegar. O que vai me levar para o céu não é a vida que eu vivo diante de você, é a vida que eu vivo diante de Deus. Eita glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Eu vou falar da glória só se tu pegar. Eu posso fazer e não praticar. Que isso, Trovão? Não, se você está fazendo, você está praticando. Não. Eu posso ajudar alguém com outros interesses. Eu posso levantar alguém com os outros interesses. Eu posso estender a mão para alguém, fazer uma obra bonita, mas tem um outro interesse em cima daquilo. Eu posso ajudar alguém e fazer uma filmagem. Eu posso ajudar alguém e ter um interesse por detrás. Eu posso falar de amor, apresentar o amor, abraçar alguém, mas com outros sentimentos. Mas Deus conhece quem eu sou. Deus conhece quem você é. Deus sabe quem nós somos.
dentro do Evangelho, quando você conseguir a aprovação dos homens, faça uma pergunta para você mesmo: consigo ser aprovado por Deus? Porque a Bíblia diz em Timóteo: apresenta-vos a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Não pegou? É se apresentar diante de Deus aprovado. Sabe como é que é o obreiro aprovado, Jó? Está vendo meu servo Jó? Reto, íntegro, sincero e se desvia da aparência do mal. Oh, glória! Sabe o que é sinceridade? Não tem meio termo. Se for verdade, eu vou falar a verdade. Se te dou a quem doer, a verdade vai sem que ser dita. Se for mentira, eu vou falar que é mentira. Eu não vou passar pano. Íntegro, tinha caráter reto. Aleluia, porque tem gente na igreja que tem reputação, mas não tem caráter, sabia? Tem muita gente que tem reputação, mas não tem caráter. O que é reputação? É aquilo que você sabe de mim. O que é caráter? É aquilo que Deus conhece de mim e de você. Oh, glória! Rapaz, eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Ei, tem muita gente que a gente não está dando nada por eles, que vão estar lá. Eu posso te dar um conselho? Não seja religioso, seja cristão de verdade. Olha para mim. Eu sei que em todo ambiente a gente deve manter uma formalidade. Mas tem gente que pode ser excluído de uma igreja por usar uma bermuda. Tem gente que pode deixar de subir no altar por usar uma gravata, por não usar uma gravata. E olha que eu sou assembleano roxo. Mas você sabia, você já estudou sobre quem criou uma gravata? Um homossexual. E aí? Aí eu te pergunto, não é o que eu visto por fora, é o que eu sou por dentro. É lógico que, se eu estou levando uma vida com Deus no meu íntimo, eu vou saber me portar. Porque é impossível levar uma vida com Deus e levar uma vida de sensualidade. Porque quem está cheio do Espírito Santo sabe como convém se vestir também. Amém? Mas eu não posso, olha para mim, eu não posso me sentir superior a você porque eu jejuo mais do que você, porque eu prego mais do que você, porque você canta mais do que eu, porque você tem mais do que eu. Olha para cá, não é diante de Deus eu e você somos iguais, todos pecaram. Mas o que vai determinar é se eu estou levando uma vida de arrependimento. Eita glória, não pegou não? Deus não se impressiona com o que você faz para Ele. Deus se impressiona com aquilo que você vive diante dEle. Porque não adianta ganhar o mundo todo se no final você perder a sua alma. Então você vai ter que levar a vida conforme Deus deseja. Eita, glória a Deus, vai salvar muita gente ainda nessa hora final. Eita, glória, olha para o teu irmão e diga assim: gente que falou que nunca pisaria aqui, fala, vai estar dentro do Evangelho nessa hora final. Porque tem gente que fala, eu não quero, eu não vou, mas um dia vai estar porque vão se arrepender. Repita comigo, se arrepender.
Oh glória, vou falar da glória só se tu pegar. O que traz você a Deus não é dinheiro. O que traz você a Deus não é bênção material. O que traz você até Deus é o arrependimento, é se arrepender. Se você se arrepender, eu vou falar da glória só se tu pegar. Olha para cá, se você se arrepender, Deus liberta você. Se você se arrepender, Deus perdoa você. Se você se arrepender, não importa o grau de pecado que você esteja, Ele vai perdoar você e vai purificar você e vai te dar um banho de sangue e vai deixar você branco como a lã. Não importa quão fundo o diabo te colocou, a mão de Deus, ela vai lá e te alcança e te arranca de lá. Gente que ninguém dava nada vai estar no céu. E gente como alguém que já classificava que estaria lá, vão estar no inferno. Porque levaram uma vida de aparência. Ei, e aqui eu termino. Vocês ouviram João e não creram. Olha para mim. Tem gente que está levando na igreja uma vida tão religiosa que está ouvindo o pastor Trovão pregar já fazem 3 dias. Estão vindo, mas não creem. Você sabia, pastor Flamarion? Tem gente que está na igreja, está ouvindo o evangelho, mas não crê mais. Um dia eu tive que chorar quando um pastor chegou para mim e falou assim: Trovão, será que Jesus vai voltar mesmo? E eu chorei naquele dia. Aí eu lembrei de Lucas 18:8. Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O que me mantém vivo é a fé que eu tenho no Filho do Homem. Eita glória! Fala para o teu irmão assim: se você perder a fé, você é só alguém que está cantando para Deus, mas de dentro da igreja pode ir para o inferno. Que isso, Trovão? Opa, olha para mim. Se naquele momento que a igreja de Laodiceia está com Jesus do lado de fora, que ele está batendo na porta do coração, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e deixar eu entrar, eu entro, ceio com você e você comigo, só bate na porta quem está do lado de fora. Jesus estava batendo no coração dos crentes daquela igreja. Olha para mim, do pastor daquela igreja até o último membro, se eles morressem naquele momento de culto, naquele momento, todos daquela igreja iam para o inferno. Todos. Eles iam para o inferno da onde? Saindo do baile ou da igreja? Eles iam para o inferno de dentro da igreja. Suas almas iam direto para o inferno. Aí eu te pergunto, aonde é que os corpos deles seriam velados? Quais as homenagens que seriam feitas para eles, as melhores? Isso aqui foi um dos melhores pregadores. Essa aqui foi a melhor levita que nós tínhamos. Esse aqui foi um exemplo na sociedade, mas a alma deles estava onde? Porque eles faziam um culto com Jesus do lado de fora. E você está cantando para quem? Não é para Deus? Está dando glória para quem? Não é para Deus? Mas se a tua vida for tirada aqui nesse culto, sua alma vai para onde? Eu estava na minha igreja, Santa Ceia. Meu pastor presidente, pastor Isaías Lemos Coimbra, disse assim: todo mundo com o copo de ceia na mão. Daqui a pouco ele disse: antes de tomar, eu vou escolher alguns para citar um versículo. Aí começou: você cita um versículo da Bíblia antes de tomar a ceia.
O outro disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Daqui a pouco veio o outro, quando ele disse: cita aí. Aí o outro disse: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que não se espera. Você aí de trás, cita aí, guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida, a sua coroa. Quando ele citou esse versículo, ele infartou na hora e morreu sem tomar a ceia. Na nossa igreja não deu nem tempo de socorrer. Ele partiu ali mesmo, antes de tomar a última ceia. Ei, será que daqui, aos meus olhos daqui, você tem que ir para o céu, mas diante daquilo que Deus conhece de você, você vai para onde? Só tem uma coisa que pode te conectar à salvação: é o arrependimento. Fala para o teu irmão, diga: arrependimento. Se a gente se arrepender, a gente vai ser os filhos da frente. Se a gente não se arrepender, a gente será o outro filho. Aqui dentro, tomara que só tenha a primeira classe dos filhos. É aqueles que primeiro resistiram, mas hoje se arrependeram e fazem a vontade de Deus. E talvez seja o segundo. Olha para mim, e aqui eu termino, e espero que não seja alguém assim, que você está tão habituado a fazer o que tem que fazer aqui dentro, que quando sai daqui você não faz mais. Já fiz, o pastor Flamarion já me pediu, já fiz o que tem que fazer, minhas obrigações na igreja. Olha para mim e aqui eu encerro. Você pode fazer a obra, mas está longe do Deus da obra. Fique de pé. Hoje pela manhã foi só uma reflexão para a gente preparar para daqui a pouco às 5. Quem diria que um dia o pastor Trovão seria crente? Depois de tudo que eu aprontei no mundo, nem eu acreditava mais em mim. Mas Jesus acreditou. Olha para o Trovão e aqui eu encerro. Você lembra quando Jesus chegou na cidade de Gadara? Da primeira vez? Olha para mim. A primeira ressurreição, a primeira multiplicação de pães, pastor Flamarion, foi na Galileia. Só que a segunda multiplicação de pães foi próximo das regiões de Decápolis, que eram compostas por 10 cidades. Olha para mim, da primeira vez quando Jesus chegou lá, expulsaram ele, mas ele libertou quem? O endemoniado de Gadara. Na segunda multiplicação de pães, por que receberam ele? Porque aquele ex-endemoniado agora se tornou um missionário. E ele evangelizou Decápolis. Quando Jesus chegou lá, o terreno já estava preparado. Olha para mim. Gente que o diabo já dava como certa. Esse aqui eu levo. Esse aqui é meu. Já tirei de casa, agora está dormindo no sepulcro. E do sepulcro vai ser para o inferno. Jesus foi lá atrás dele. Olha para mim. A sociedade já tinha descartado aquele homem. Mas Jesus chegou lá e disse: Satanás, eu te dou uma ordem, sai dele. Aleluia. Eita glória. Eu vou falar da glória só se tu pegar. Tem gente que a sociedade já desistiu dele. Talvez você seja alguém que já até desistiu de você mesmo. Mas o grandão da Galileia vai ao seu encontro. Vai fazer uma obra poderosa na sua vida. E você vai voltar para casa. Aleluia. Você vai voltar transformada, porque o Evangelho transforma. Olha para mim, eu vou falar, o Evangelho transforma. Me perdoe
pessoa. Se você diz que aceitou Jesus, mudou de roupa, mudou de igreja, mudou de algumas atitudes, mas ainda continua com os mesmos hábitos de antes, você só entrou para a igreja e nada mais. Mas se você realmente foi transformado e está numa igreja, você não entrou apenas para a igreja, o evangelho também entrou dentro de você e transformou a sua vida. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei O que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Cante assim, ó. Eu vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Declare isso, declare isso. Só tenho você. E eu vaguei, declare. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Talvez você já fez tantas coisas ruins, já praticou tanta coisa de errado, mas ainda assim, quem está insistindo em trazer você? Quando você fez o errado,
E você disse: me perdoa, Deus. Quem é que estava lá do seu lado te perdoando? Ele. O que está demorando para você perceber o que Deus quer fazer com você e através de você? Escute isso. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou, declare. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Declare isso e eu vaguei. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o Jesus que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Você sabia que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã? Você sabia que o domingo que você está cultuando também é pela manhã? Se ele ressuscitou é porque ele estava morto. E quem sabe você chegou nesse domingo pela manhã morto. Morto espiritual. Morto no caráter. Morto na sua reputação. Mas quem sabe é nesse domingo que você vai ressuscitar diante de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar sua vida para Deus e ressuscitar nessa manhã. Aonde está a primeira pessoa que quer ressuscitar diante de Deus? Que tem o seu nome, quer ter o seu nome escrito no livro da vida e ser tirado o seu nome do livro da morte. Aonde está a primeira pessoa que quer vir aqui na frente entregar sua vida para Jesus? Se tem alguém, levante uma de suas mãos e venha aqui diante do altar de Deus, que eu quero orar por você agora, para que Deus perdoe seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui agora, Jesus quer salvar você. Tem alguém? E ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Ó, só um conselho. Talvez você pense assim: ah, pastor, não vou entregar minha vida para Jesus, que eu estou namorando, eu vou pecar. Então você está trocando Jesus pelo pecado.
Não vou porque eu ainda bebo. Você está trocando Jesus pela bebida. Não vou porque eu ainda faço muita coisa de errado. Você não vai porque você está trocando Jesus pelo erro. Olha para mim. Mas no dia que você partir, veja se seu namorado vai te acompanhar. Meu Deus. Veja se o prazer vai te acompanhar. Veja se a bebida vai te acompanhar, a droga. Só tem um que permanece contigo vivo e depois de morto. O nome dele chama-se Jesus de Nazaré. Sai do seu lugar. Confesse Jesus publicamente, porque Ele quer escrever o seu nome no livro da vida na frente de todos. Vem aqui, moço. Vem aqui, moça. Jesus quer salvar você. Tem alguém? Eu vou encerrar o apelo agora. Eu não vou aceitar você chegar no final e falar: pastor, ora por mim aqui porque eu estava com vergonha. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele naquele dia diante do meu Pai. Tem alguém? Eu encerro a minha participação. E às 17 horas, né, pastor Flamarion? Hã? Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Tem a segunda pessoa, tem? Tem a segunda pessoa. Ei, vou te dar um conselho: não ande flertando com a sua salvação. Se Deus resolvesse tirar a vida de todo mundo aqui agora, quantas almas Deus colheria para o céu? Meu Deus. E quantas almas o diabo levaria para o inferno? Não flerte com a sua salvação. Ponha-se na posição que Deus quer. A terceira guerra mundial está a caminho. Israel já atacou o Irã depois de ser atacado. Os Estados Unidos já mandou ajuda para Israel. A Rússia vai ajudar o Irã. Daqui a pouco a Inglaterra vai ajudar Israel. E daqui a pouco a China ou a Coreia do Norte vai ajudar o Irã. E a terceira guerra está a caminho. Meu Deus. Isso mostra que Jesus está às portas. Já já a trombeta vai tocar. Meu Deus. E os lavados e os gemidos vão subir.